Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para darmos continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, continuando aí o capítulo 18, na sua terceira parte, e agradecemos muito a oportunidade de nós estarmos aqui estudando, relembrando, né, aqueles que já estudaram e aprendendo com André Luiz, com Alexandre, com essa equipe amorosa. Boa noite, Mana, que está aqui nos bastidores, nos dando apoio. Boa noite, Gisele. E que mais? Bom, por enquanto é só, né? Serão bem-vindos todos aqueles que adentrarem o nosso estudo. E vamos, então, à nossa leitura que nós preparamos, né, para preparar os nossos corações, que está lá no livrinho que nós gostamos muito, Vida Feliz, no capítulo 17, onde Joana vem nos dizendo assim: mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doenças sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente, serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Bonita mensagem, né, da nossa querida benfeitora, nos incentivando aí ao pensar no bem, né? Agir no bem, pensar retamente, pensar na saúde, ter pensamentos positivos. Então vamos à nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade bendita do estudo, do esclarecimento, e que esse capítulo possa nos trazer compreensão e entendimento sobre esse tema tão importante que é a obsessão. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, juntamente com os falangeiros de Caibar Schutel, patrono do nosso canal Espiritismo.net. Se conosco, Senhor, que assim possa ser. Então, queridos amigos, vamos então ao nosso estudo, né? Tem aqui Ana Maria Ferreira, que a gente não tinha visto, e quem mais? Patrícia de Cássia Campos. E nós vamos então iniciar o nosso estudo. E nós vamos fazer assim uma breve introdução, né, antes de nós entrarmos no slide que dá a sequência, né? Nesse capítulo, a gente está vendo aí os processos obsessivos que estão sendo tratados lá naquela reunião, naquele trabalho de desobsessão, no grupo espírita, onde Alexandre é responsável na parte espiritual, né? E essa reunião, até por orientação dos próprios mentores, ela tem poucos trabalhadores, né? O André explica isso lá no início do capítulo, por causa da necessidade de manter as vibrações mais homogêneas, mais elevadas, para que o trabalho fosse aproveitado. Então, Alexandre, junto com o André, ele está nos trazendo muitas informações, muitas observações importantes em relação ao esclarecimento espiritual aos companheiros que chegam através dessa equipe espiritual, que é quem organiza, né, aqueles espíritos que vão dar comunicação. Então, é um trabalho muito assim cuidadoso da espiritualidade, e Alexandre vem nos dizendo que é um trabalho de muito acolhimento, de muita atenção e carinho, né? Porque tanto tanto aqueles que chegam para ser atendidos como os obsessores, os perseguidores, quanto aqueles que são
as vítimas, né, precisam desse acolhimento, desse cuidado, dessa atenção, porque os dois, né, são necessitados da alma, os dois estão doentes, né? Então, nessa já foi atendido, né, a alguns companheiros, e agora ele vai fazer um atendimento com um processo obsessivo muito grave, né? Que ele tá, e até explica ao André que é um caso de possessão, né? E a gente vai falar sobre essa questão da possessão, o que seria, o que nós devemos entender como possessão. Mas vamos ler o primeiro e o segundo. Quando ele falar na possessão, a gente vai ler aqui algumas observações que está no livro da Sueli Caldas-Schubert, anotações do próprio Kardec, que ela dá alguma referência, né? E vamos, então, aproveitar isso. Então, ele diz assim, né? Ele está conversando com essa entidade aí que vai ser tratada, a senhora já está ali junto, né? Ele fala, silenciando a entidade que fora criteriosamente advertida, que é essa senhora que está passando por esse processo, né? Uma senhora ainda jovem, que se mostrava sob irritação forte ali no recinto, preocupando os irmãos encarnados. E aí, a gente lembra que lá no início ele fala que são 5 casos, né, que vão ser tratados. Então, ele está começando aí a expor a situação desses companheiros. Essa senhora está encarnada, né? Ela está ali no recinto. E aí ele fala: diversos perseguidores, invisíveis à perquirição terrestre, mantinham-se ao lado dela, ou seja, estavam ali vários obsessores ao lado dela, ela não percebia, né? Porque ela estava envolvida por eles, e se mantinha ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações. Mas de todos eles sobressaía um desses, né, um obsessor infeliz, de maneiras cruéis. Colara-se ao corpo da senhora em toda a sua extensão, desde da cabeça até o dedão do pé, ela estava envolvida, em todos os centros de força, né? E identificava dominando ali os centros de energia orgânica, os centros de força, né, que são os nossos chakras, e era possível identificar pela equipe espiritual a luta dessa vítima que buscava resistir inutilmente o assédio desses companheiros, né, desses perseguidores. E aí o Alexandre diz para o André, né, ele percebe a estranheza que o André está vendo, assistindo tudo aquilo, e aí ele explica para o André: este André representa um caso de possessão completa. E dirigindo-se ao intérprete que argumentava momentos antes, recordou-me estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor terrível, para que eu ajuizasse quanto ao assunto. Então, vejamos aí que é um assunto muito importante. Márcia Borges, seja bem-vinda, boa noite. Estamos vibrando por você, Gisele. Depois deixe seu nome aqui para a gente, né, você pode entrar lá no nosso serviço de prece, colocar lá no espiritismo.net, tem um link, né, que você pode preencher e deixar lá no trabalho de vibração, tá bom? Entra lá depois, que você vai encontrar, você preenche com o seu endereço, diz o problema que você está sentindo e vai para o trabalho de vibração, ok?
Então, como a gente tinha falado, vamos entender o que é uma possessão, né? Lembrar aqueles que sabem e aqueles que não conhecem, né, a diferença dessa palavra, o significado dessa palavra. Então, é um termo assim mais popular e usamos, muitas pessoas utilizam quando se refere a um indivíduo, uma pessoa que se encontra dominado por maus espíritos. Nós vamos encontrar esse termo lá nos próprios evangelhos, né? Quando Jesus curava aqueles possessos que eram levados até a ele. Mas esse termo é pouco usado para nós, estudiosos da doutrina espírita, porque dá a ideia de um espírito que deseja ou que consegue entrar no corpo de uma pessoa e tomar posse dela, né? Possessão, a gente entende isso. Então, Allan Kardec, lá no livro dos Médiuns, nós já estudamos aqui sobre isso, quando estudamos o livro dos Médiuns. Ele faz algumas considerações, né, que eu anotei aqui no meu rascunho, que ele diz assim: dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido pelos maus espíritos, quando a influência deles atingia as faculdades intelectuais e emocionais da vítima. Então, isso era usado nessa época, né? Para se reportar a esses espíritos que estavam ali envolvidos no seu emocional, no seu psiquismo, com essas vítimas. Mas Kardec nos diz também que o termo mais adequado é subjugação, porque a subjugação nos dá uma ideia perfeita daquilo que está realmente ocorrendo. O que está acontecendo quando o espírito subjuga o, o outro? Né? É um constrangimento que o perseguidor faz ao perseguido, insuflando ali as suas ideias, até ele dominar por completo a vontade do perseguido através do pensamento. Então, o obsessor, através da vontade, né, ele subjuga o outro. Né? Então, o obsessor é aquele que, naquele momento ali, ele está sendo mais forte, ele está dominando, né? O obsessor, o obsediado. Então, o obsediado passa a agir, a pensar coisas que, na verdade, normalmente ele não pensaria, não agiria. Mas por quê? Porque ele está no domínio dessa mente, mente a mente. Né? Então, Sueli Caldas Schubert fala que é a escravização do pensamento. E ela nos diz isso nesse livro que eu citei, Obsessão e Desobsessão. Mas vamos ler mais um pouco para nós comentarmos mais. Né? E vocês vão colocando aí as suas dúvidas, se ficou bem entendido o que é possessão em relação à subjugação. O termo mais adequado usado na codificação é subjugação. Então, vamos em frente, né? E ele vai dizer o seguinte: sentindo-se tocado pela destra carinhosa do Alexandre, do nosso companheiro, o obsessor gritou: não, não, não me venham ensinar o caminho do céu. Porque eles perceberam ali que estava a equipe espiritual, eles não podiam ver, mas eles percebiam algo diferente ali, né? Então, ele diz: conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Então, isso acontece, a obsessão acontece geralmente num processo desse, né? Porque o espírito quer o quê? Vingança. Então, o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mal, mal no sentido assim, inferior, exerce sobre um outro indivíduo. Então, pode ser uma influência moral, imperceptível no início, né? Até chegar numa perturbação completa do organismo
e das suas faculdades mentais. Isso é Kardec que diz lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, né? Então, essa obsessão, esse domínio do espírito, ele se faz presente por quê? Porque existe o cobrador sequioso da vingança, que foi ferido, que foi injustiçado, igual ele está contando aí, né? Que ele sabe muito bem a razão que ele tem, né? E existe o outro, que é o devedor, trazendo ali impresso no seu perispírito as matrizes de quê? De culpa, de remorso, de ódio, que não se extinguiu. Então, isso é assim, a porta aberta que nós deixamos para que o obsessor capte a nossa fragilidade, a nossa possibilidade de ser envolvido, né? Então, isso pode ocorrer com qualquer um. Oi, Lina, boa noite, seja bem-vinda. Isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Todos nós estamos sujeitos à obsessão, né? Basta que nós abramos brechas, sejamos invigilantes, né? Então, temos que ter muito cuidado. E esse capítulo ele vem nos mostrando tudo isso. A necessidade de nós estarmos atentos, né? A necessidade de nós estarmos vigilantes pela prece, porque todos nós, na verdade, temos inimigos. Quando não aqui no plano físico, nós temos inimigos no mundo espiritual, né? Porque nós vivemos outras vidas. Nós, ao longo da nossa existência, nós temos aqueles que não gostam de nós, temos aqueles que têm algumas queixas de nós. Então, isso é muito possível, né? Então, prosseguindo aqui. Não desejamos, ele continua falando, né? Aliás, o Alexandre agora vai falar para ele. Não desejamos violentá-lo, meu irmão. E aí ele aceita, né? Com serenidade, a postura desse companheiro e diz: tranquilize-se, enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. Ninguém o molesta, senão a sua própria consciência. As algemas que o prendem, a inquietude e a dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. E aí ele diz: nunca, né? Nunca aconteceu isso, né? Ele diz: não é isso. O problema é ela, né? Então, vejam aí, ele está falando da vingança, e através dessa vontade, dessa vingança, desse desejo de vingança, o espírito vai tecendo essas circunstâncias, essa inquietude que ele enfrenta, né? E vai agindo através da sua consciência e vai desenvolvendo esses traumas, né? Então, esse capítulo é muito interessante. Eu aconselho, por exemplo, quem está com sentimento de inquietude, vamos atender às elucidações de Alexandre, vamos prestar atenção nesse capítulo, porque, como nós dissemos, todos nós somos suscetíveis da obsessão. Existe obsessão, tem vários tipos de obsessão, né? Existe obsessão do encarnado para encarnado, que são aquelas duas pessoas que estão viva, estão aqui na existência física, né? Que são aqueles companheiros que têm um certo domínio, né? Que enfrenta ciúme, paixão, né? Desejo de poder, orgulho, ódio, que traz isso no seu coração e que exerce um certo domínio por outras pessoas que estão aqui encarnados. Então, isso é um tipo, né, que pode desenvolver uma obsessão, né?
E existe a obsessão do desencarnado para o desencarnado, que é aqueles que são os espíritos, os dois estão no mundo espiritual e dominam outros, né? É dominado um pelo outro, que tem expressões do mesmo drama, né? Que viveram na Terra situações semelhantes, que são atraídos pela sintonia, sempre assim, né? Ou carregam os mesmos vícios, as mesmas paixões, né? Tem sintonias semelhantes. Então, além do túmulo, acontecem essas obsessões. E outros que são espíritos maus mesmo, malévolos, né? Que dominam, colocando mesmo à mercê. A gente vê aí os relatos do próprio André Luiz. Então, o julgo desses obsessores só é possível pela nossa desarmonia vibratória, né? E existe a obsessão do encarnado para o desencarnado, aquele que está aqui e que está sempre vibrando com aquele que já está no mundo espiritual, às vezes com muita tristeza, às vezes emitindo pensamentos de dor, de revolta, de remorso, de desequilíbrio, até imantar o recém-desencarnado, né? Que partiu, mas aqueles que ficaram na Terra não esquecem dele, não deixam que ele continue a sua caminhada. Então, principalmente quando a gente está envolvido pelo desespero, pela inconformação daquele ente querido que partiu, e tudo isso faz com que haja a obsessão do encarnado para o desencarnado, né? E existe aquele que é o caso que nós estamos tratando hoje, do desencarnado para o encarnado, que é a atuação maléfica também de um espírito sobre aquele que está sob o seu jugo. Então, o processo obsessivo ele desencadeia com muito mais frequência do que nós podemos imaginar, né? Então, os espíritos, por exemplo, esse companheiro, ele age ali nas sombras, porque o obsediado não pode visualizá-lo, então ele não é visível a sua vítima e aproveita para induzir, para sugestionar, para dominar, né? E se tornar esse perseguidor por conta desse passado que ele não perdoou. Então, são aquelas chamadas tomadas mentais, né? Que facultam essa conexão. E essas tomadas mentais são fatores que predispõem justamente quando há presença de culpa, de remorso, né? Como deve ser o caso dessa companheira. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui do que André nos traz para nós estarmos adentrando ao nosso tema. O Flávio coloca aqui, nesse capítulo, é tão detalhado que a gente se sente dentro de uma reunião mediúnica, exatamente. E como a gente aprende, né, Lúcio? Você vê aí a bondade, né, que o Alexandre dispensa a esse companheiro, que, embora ele esteja ali agitado, gritando, né, alucinado, porque ele está, claro, a gente vai ver aí, né, a origem da sua dor. Ele tem toda a razão. Por isso que a gente disse lá no início que essa tarefa de esclarecedor, ele demanda de nós. Gisele, eu também amo você. E ouça com atenção hoje esse trabalho, porque sempre tiramos algo de bom para nós, tá? E tenho certeza que quando acabar o estudo você vai estar bem melhor, tá bom? Então, esses esclarecimentos de Alexandre vêm nos mostrar isso, né? Porque nós precisamos de tratar com amor esses companheiros, mesmo que seja um obsessor, porque a gente tem, às vezes, a pobreza do sentimento de acharmos que a gente quer se ver livre, né? Do obsessor. Mas
nem ali existe um algoz e uma vítima. Então, ambos os lados têm a sua razão. Então, no nosso afã de julgarmos aquele como vítima, né, nós, às vezes, pensamos no obsessor como sendo uma pessoa errada, uma pessoa que não merece a caridade, que não merece a atenção, que não merece o nosso carinho, né? E isso é um ledo engano, a gente tem que. Isso que a gente aprende aqui. Né? Então, vamos em frente, né? Para a gente aproveitar mais um pouquinho. E aí ele vai falar, fez acompanhar a pergunta de horrível expressão e continuou. O senhor, né, agora ele está falando com o Alexandre, o senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Né? Então, agora ele está trazendo a história dele, né, perguntando para o Alexandre, o senhor aí que prega a virtude, que estuda o evangelho, e eles usam mesmo esse diálogo, eles mostram para a gente, por isso que é muito delicado a gente, antes de saber, antes de entender o lado do obsessor, a gente falar para ele, você tem que perdoar. Não é por aí, não. A gente nem sabe qual é a história, né? Então, ele também tem razão. Então, vamos ver que o Alexandre, ele envolve o companheiro. Então, ele fala, né? O senhor acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Ele não está com a razão? Ele está dizendo aí, né? Que ele foi um escravo, que ele foi humilhado, que se o mentor acha ali que, se o Alexandre acha que é correto uma pessoa construir senzalas para humilhar os filhos, né? Que somos irmãos, mas já imaginamos quantos espíritos ainda tem no mundo espiritual, aqui encarnado, com esse psiquismo totalmente ainda voltado para essa vingança, esse sentimento de como é que vamos dizer aqui, né? Como filhos de Deus, mas que não são reconhecidos assim, né? Então, a gente sabe que na época da escravidão foi praticado muitos crimes nesse sentido. Então, ele tem total razão de estar revoltado, de estar querendo entender a sua situação, né? A sua realidade, porque ele está tão envolvido na sua questão que ele só vê isso, o universo dele só é essa dor que ele traz. E aí ele vai contar: essa mulher foi perversa para nós todos. Além do meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. Por isso que ali estavam vários espíritos. Lembra que nós lemos? Então, vários espíritos estavam ali junto dela com o mesmo propósito. Então, ele se diz um vingador, né, com esse esforço vingador de cobrar o que ela tem, né, ainda em relação a esse débito que ela contraiu com a lei divina. Sim, Patrícia, a dor de cada um de nós é sempre legítima. Cada um sabe da sua dor. Nós não temos como avaliar, nós não podemos julgar, né? Achar que ela é mais ou menor, no caso aqui, a vítima tem razão, ele está colocando aqui a história dela, que ela, encarnada, com o esquecimento do passado, ela não tem noção, né, dessa origem dessa perseguição. Então, ela teve uma vida onde ela foi certamente senhora de escravos, né? E que utilizou desse poder aí, entre aspas, que nós não temos o poder de espezinhar, de escravizar, de maltratar, de agir com crueldade, né? Com os nossos irmãos em humanidade. Então, veja que situação que certamente não vai ser resolvida hoje, que não vai ser resolvida ao longo de muitas reuniões, né?
esse espírito, os dois, eles precisam compreender a necessidade do perdão. Eles precisam de compreender, colocar aí em cima da mesa, digamos assim, as suas dores, mostrar os pontos fracos que fazem com que esses corações sofram, para poder se esclarecer e aí pensar nessa possibilidade, né? Vocês imaginam a pessoa envolvida nessa dor imensa e pensarmos que ele tem que perdoar, né? Então, seria assim uma falta de caridade. Então, o Alexandre age com muita bondade, ele esboçou aí um gesto, aliás, o perseguidor, né? Ainda vai continuar. Esboçou um gesto sinistro e prosseguiu. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo agora que sofra até que nos restitua, então ele está cobrando, né? Não será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? É claro que não, né? Ele mostra para nós aí que ele é um espírito bem necessitado de esclarecimentos, de consolo, né? Porque Jesus jamais iria concordar com isso. Pelo contrário, né? Jesus pregou o maior mandamento, está contido ali o perdão aos inimigos. Imagina, aquela época, a dificuldade de Jesus falar do perdão, coisa que nós, até hoje, nós temos dificuldade de perdoar os nossos inimigos. Sejamos nós espíritas, cristãos em qualquer frente, né, religiosa, nós temos dificuldade ainda de perdoar, né? Então, isso é uma coisa que é compreensível. Então, o que a gente vê aqui? Os dois lados, o obsessor e o obsediado, estão com a razão, o que envolve ali um laço muito forte devido à culpa que essa senhora deve trazer na sua consciência, como a vingança, a perseguição que esse companheiro está ali construindo para vir vingar toda a sua família que foi escravizada, né? Então, isso é muito interessante. E a gente, repetindo aqui o que nós já dissemos, quando acontece um caso de obsessão, a primeira ideia é que nós achamos que quem sofre a obsessão, quem é a vítima, é aquele que está sendo subjugado, né? No nosso ponto de vista. Mas nós entendemos ali que ele seja a vítima no momento. Mas por trás disso tem uma história, e nós precisamos de entender. Tanto quanto o perseguido quanto o perseguidor, tem componentes aí na sua trajetória que atraiu, né? Lembra o que nós falamos antes? Atraiu essas mentes que sintonizaram ali para que ocorresse essa perseguição. No caso aqui, o ódio, né? a vingança, a culpa, o remorso, que pode ser que ela traga isso dentro dela e não tenha ainda conhecimento ou identificação, né, dessa emoção. Continuando aqui, né? A Lina coloca aqui, né, lembrando de Jesus, da postura de Jesus diante do perdão, né, diante da situação que muitas vezes ele trouxe para nós essa necessidade. O perdão, o Lúcio está lembrando aqui, é um exercício, e um processo, né, Lúcio? Nós gostamos sempre de falar que é um processo, porque nós temos essa dificuldade ainda hoje, né? Quando lidamos, por exemplo, com os nossos afetos e desafetos, às vezes dentro do lar, nós temos os nossos desafetos. Quem são esses desafetos? Os espíritos que conviveram conosco ontem, inimigos do passado, que, por misericórdia divina, Deus colocou no cadinho familiar para nós fazermos apertarmos esse laço.
desenvolvermos, exercitarmos o perdão. Então, é um processo, e às vezes a gente tem muita dificuldade, a gente vê famílias que têm dificuldades, inimizades, né? De pai e mãe, de pai e filho, de filha e mãe, que nós não sabemos o que está ali por trás desses quadros dolorosos, né? Mas, por misericórdia, eles são colocados no nosso cadinho familiar. Por isso que as nossas famílias não são famílias perfeitas. Por quê? Porque ainda reúne esses espíritos que temos débitos com eles e vice-versa, para nós fazermos o exercício que Jesus nos mandou. Perdoai os vossos adversários enquanto eles estão a caminho. Porque quando nós não perdoamos, nós levamos para o mundo espiritual essa dor, essa dificuldade, essa necessidade, né, de exercitar o perdão. Então, por exemplo, esse companheiro, se essa senhora desencarnar, ele vai aguardar por ela para continuar de forma mais pungente essa perseguição, né? Então, por isso, são levados às casas espíritas para esse processo de esclarecimento, para esse entendimento, para que eles possam, aos poucos, irem construindo, né, esse exercício até realmente eles conseguirem perdoar e aceitar um ao outro, né? Então, ele diz, o nosso intérprete, muito calmo, obtemperou. Aí, no caso, o Alexandre que vai falar. O mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recordou-nos o perdão recíproco, que é o que nós estamos falando, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Nunca, né? Não existe nós, entre os espíritos imperfeitos, um espírito que não tenha passado, né? De erros, né? Então, nós estamos transitando aí. A gente vê os próprios instrutores, né? No mundo espiritual, esses que trabalham nos esclarecendo através das obras de André Luiz, muitos deles contarem as suas dores, trazerem as suas faltas, os seus erros, né? E que estão ali também pleiteando uma oportunidade de retornarem, de conviver com esses espíritos, né? Que agiram mal com um ou que foi que teve mágoa do outro e vice-versa. Em algum momento nós erramos. Então, nós precisamos de entender isso. Então, as nossas dificuldades nos nossos relacionamentos, né? Nas nossas desavenças, não só familiares, mas às vezes tem lá no trabalho um elemento que nós não conseguimos conviver, né? Temos dificuldade. Nós precisamos de ver essas questões, né? E procurarmos em nós condição de nós irmos quebrando esses cristais, né? Essas pedras aí, né? Não seriam cristais, mas seriam sentimentos cristalizados, né? Digamos assim. Então, essa pergunta de Alexandre vem nos calar fundo. Quem de nós, antigos hóspedes da carne, quer dizer, eles estão lá no mundo espiritual e eles sabem disso, conseguirá exibir um passado sem crimes? Então, seria muita ousadia nossa, né? E a Lina está colocando aqui, né? Aliás, a Patrícia colocou aqui: não vivenciamos nenhuma dor sem que, de alguma forma, tenhamos contribuído para a sua manifestação. Muito bem, Patrícia, exatamente. Quando nós temos um sofrimento, uma aflição, uma dificuldade com aquela pessoa, com aquela situação, quando nós temos qualquer emoção que nos traga sofrimento em relação ao nosso orgulho, que suscita sentimentos, às vezes, de raiva dentro de nós, vamos observar, vamos fazer
o nosso exercício de autoconhecimento. Em algum momento houve alguma dificuldade e nós precisamos de ter essa coragem de olhar, né, para dentro de nós. E a Lina está colocando aqui, só mesmo a compreensão e entendimento através dos estudos e muita reflexão. E benditos estudos, o Alexandre, nesse capítulo, né, ele traz para nós esse entendimento, aliás, esse livro todo, né, nos trazendo entendimento aqui, de que nós precisamos perdoar. A gente lembra lá do Sigismundo, né? Foi lá no capítulo 12, capítulo 13 que nós estudamos, da a necessidade que houve no mundo espiritual desse pai, dessa mãe, perdoar, principalmente o pai, né, que foi a vítima, ali perdoar esse espírito para que ele pudesse encarnar naquela família. E aí a gente fica pensando, como é que será, né, com o esquecimento do passado, essa vivência ali, essa experiência do Segismundo com esse pai, com essa mãe. São coisas para a gente pensar, né? Então, a Alina ainda coloca aqui: somos nivelados por igual, de alguma forma, pois somos parceiros neste mesmo mundo. Nós somos, sim, né? Estamos aí, abraços com os nossos devedores, os nossos algozes, né? E em algum momento nós fomos vítimas, né? Lembra lá do capítulo 14, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Santo Agostinho nos diz lá no item 9, né? Quando ele fala da ingratidão dos filhos, né? Que ele coloca aí para a gente pensar, um de nós errou, um de nós fomos a vítima, um de nós fomos o algoz, né? Então, a gente sabe que a gente não é assim um anjo de candura, porque estamos encarnados num planeta de provas e não estamos em missão importante, né? Porque, e mesmo aqueles que estão em missão ainda reencarnam com missão de estar também ressarcindo débitos, né? A gente não sabe. São débitos que estão ali, aos poucos vão sendo cobrados, né? Vão sendo oportunizados a reabilitação com a lei divina, mas somos espíritos devedores, né? Então, vamos em frente. A Lina ainda coloca aqui, graças a Deus estamos perseverando no bem, que já está entranhado em nossas almas. Caminhemos, graças a Deus, né, Lina? Nós já não somos os mesmos de outrora. Hoje, nós, principalmente quando nós abraçamos, né, a doutrina espírita, nós temos essa oportunidade de repensar, né, de estragar, aliás, desculpa, de observar a nossa vida, né, observar os nossos sentimentos e ver que hoje nós já não somos os mesmos, já mudamos, já estamos, pelo menos, com a vontade de caminhar no bem, como a Lina coloca aqui, né? Então, vamos lá. Ele diz, nesse momento, seus olhos, os olhos do perseguidor, identificaram a culpa, olha aí, surgiu a culpa, de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece... Aliás, é o Alexandre que está falando, né? Nesse momento, seus olhos, os olhos do Alexandre, identificaram ali no psiquismo daquela companheira a culpa. E aí ele diz: sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Então, o Alexandre ele entende que a senhora estava ali, né, no seu psiquismo, trazendo aquela culpa. E a gente falou há pouco que é a culpa, né, que sintoniza, que estabiliza, que cria esse laço aí entre o obsessor e o perseguido. Então, o Alexandre fala para ele, ela está trazendo essa culpa na sua alma. E você? Você permanece aí desvairado
com o furacão da revolta, é o que ele fala para ele, né? E aí ele diz: sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Então, não vai ser resolvido agora, né? Porque ele percebe que o companheiro está envolvido nessa revolta desvairada e a memória dele não tem como, ela está tão desequilibrada que não tem como eles mostrarem fatos ocorridos, trazerem algumas situações para ele relembrar o passado, porque ele está muito doente, né? Então não pode, isso não vai ser resolvido agora. E aí ele diz, né, não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não sendo mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juiz, né? Aí ele coloca para ele, bom, como não é possível recordar o passado, né, com exatidão, porque ele nem se encontra nesse estado, não seria razoável ele esperar um pouco, né, pelo justo juiz, que é a nossa consciência, né? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos se ainda não podemos avaliar a extensão dos nossos débitos? Olha que pergunta. Como nós vamos julgar o outro? Vamos dar uma sentença, né, para o outro com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios modo de pensar, se nós ainda não podemos avaliar os nossos débitos passados, a gravidade dos nossos débitos passados, né? Então, seria muita ousadia nossa, né? Então, por isso que o estudo, ele vem nos mostrar que o julgamento, ele não deve ser feito de maneira nenhuma, porque nós não conhecemos o passado das pessoas. Deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aqui, né? A Gisele está colocando que quando ela não conhecia o Espiritismo, ela trazia na sua alma muita mágoa. Que bom, né, Gisele? Que agora você está tendo essa oportunidade, todos nós, né, de trabalhar isso, e de perceber que hoje você já não tem essa mágoa. Porque mágoa, conflitos, todos nós temos, né? Nós trazemos as nossas dificuldades no nosso psiquismo, por isso que a gente às vezes tem que fazer terapia, nós precisamos às vezes do atendimento fraterno, nós precisamos muito do estudo, porque nós temos esses conflitos íntimos, que é muito comum. Nós somos recalcitrantes, né, em algumas questões. Então, estamos aqui para os nossos reajustes. Então, é muito, muito importante nós estudarmos para nós começarmos a perceber as nossas arestas, o que nós precisamos de trabalhar, né? As nossas mágoas, as nossas raivas. Às vezes nós temos facilidade em sentirmos raiva das pessoas, termos facilidade em termos melindres, né? Alguém fala alguma coisa, nós ficamos melindrados. Isso tudo a gente pode trabalhar com o estudo. E a doutrina espírita nos dá essa possibilidade. Então, isso tudo são situações que nos ajudam a nos conhecer melhor e a não sintonizar com essas brechas que nós podemos abrir para que outras mentes adoecidas sintonizem conosco. A mágoa, a raiva, o ressentimento abre portas para isso, né? E aí, isso mesmo, né? A saudade todos nós sentimos, né? Daqueles amores que partiram, com certeza. Então, vamos em frente. E ele diz, né? O revoltado parecia... deixa eu ver, acho que... não, né? Pensei que vocês tinham colocado mais alguma coisa aqui. Tá bom. A Lina diz assim, nós nos livramos de certos sentimentos, exige de nós muito trabalho e força de vontade para exigir, né, para nós nos livrarmos, né, Lina?
realmente. Ele precisa muito trabalho, muito esforço, muita vontade, muita dedicação, né? Muita perseverança, porque não é fácil, não. A tarefa não é fácil. Então, ele fala: o revoltado parecia chocar-se ante os argumentos que ele estava ouvindo ali do Alexandre. Mas, longe de relembrar a sua postura lá de perseguidor, ele respondeu asperamente, né? Mesmo assim, ele estava envolvido na vingança. Aí ele fala: para os mais fracos, suas observações serão valiosas, mas para mim não. Porém, que para mim nem pensar, né? Porque ele conhece as sutilezas dos perseguidores, aliás, dos pregadores da sua esfera. Olha que ousado, né? Ele está dizendo, né? A sua fala bonita aí pode representar, ser muito valiosa para os mais fracos. Mas, para mim, que conheço todas as sutilezas dos pregadores, quer dizer, desses espíritos que estão ali para esclarecer, para ajudar, para intuir o esclarecedor, para trazer as considerações àquele doente que está sendo tratado, né? Não abandonei meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Então, ele coloca o Alexandre ali numa situação assim bem delicada, no sentido assim, né? Não vem pensar que vai resolver com palavras bonitas, porque a situação é muito grave e eu não estou disposto. Ele se coloca ali com esse sentimento, né? Ele não está disposto a abrir mão da sua vingança. E nosso companheiro, compreendendo o endurecimento, quer dizer, o Alexandre, compreendendo o endurecimento daquele antagonista, daquele perseguidor, e, ao mesmo tempo, se apiedando da ignorância dele, continuou falando em tom fraterno. Não se trata de sutileza, e sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as suas razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influência à mente da vítima. É aquilo que a gente estava falando. Então, o Alexandre, como ele falou lá no início desse capítulo, né? Só o amor pode envolver esses companheiros. Então, a força, as verdades que nós às vezes pensamos em falar para desmascarar aquele que está ali na sua dor, não vai resolver, vai causar mais ódio ainda. Então, ele diz que não se trata de sutileza, e sim de bom senso, porque ele não quer tirar a razão do vingador, a razão do obsessor, que são ali pensamento dele, né? Mas ele esclarece que até porque ele não pode fazer isso, porque os laços vigorosos que unem as duas mentes, né, de influenciação, são através de sentimentos que eles nutrem na sua alma, né? Então, lembra que a gente falou aí da questão como é que o obsessor envolve os companheiros, né? É nessa desarmonia vibratória da sua presa, né? Com o desejo de vingança ali, ele vai trabalhar de modo que aquele endividado, aquele que está compromissado com ele, né? Tenha esse padrão vibratório aí semelhante ao dele, porque fragiliza, as forças espirituais são fragilizadas pelo medo, pela culpa, pelo sofrimento que a obsessão causa, né? E através dessas associações, esses padrões vibratórios se assemelham e acontece através dessa sintonia, né? Essas obsessões dolorosas que nós encontramos nos relatos de André Luiz. E sem contar que o obsessor age ali nas sombras, né? Ele está numa situação confortável, porque ele não é visível, ele nem sempre ele é perseguido, nem sempre a vítima consegue sentir
a sua presença. Então, ele pode agir numa maneira ali que ele vai ter mais sucesso do que aquele obsediado que está ali frágil, que está sendo envolvido, né? A Patrícia coloca aqui, ele áspero e Alexandre fraterno. A beleza da construção do espírito tarefeiro do bem, através da compreensão do real sentido do amor trazido pelo Cristo. Muito bem, Patrícia, isso mesmo, porque o tarefeiro compromissado com o bem, aquele tarefeiro que entende que esse sentimento de amor deve ser verdadeiro, principalmente nessa hora, né? Que nós estamos falando do Evangelho, estamos falando de Jesus, estamos falando de fundamentos doutrinários que possam tocar essa alma. Nós precisamos de ser muito fraternos, né? De ter essa sensibilidade que o Alexandre, desde o início do livro, ele mostra, né? Até com o André, né? Essa benevolência que ele tem ao falar, esse cuidado. Aliás, são virtudes alcançadas pelos espíritos bondosos, né? Que já galgaram essa possibilidade de estar sendo os instrutores, os colaboradores no mundo espiritual. Veja aí quantos espíritos o Alexandre ajuda no mundo espiritual. Ao longo desse livro, nós vimos vários, né? Então, nós já estamos chegando mais ou menos no final, né? Acho que dá para ler mais um. Vamos aqui. Aí ele diz: entretanto, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração. Então, ele agora está falando de alma para alma, né? Ele está apelando para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração. Então, o espírito, mesmo envolvido por esses sentimentos de vingança, de raiva, de sentimentos totalmente assim inadequados à lei de amor, né? Ele tem lá no fundo da sua alma o amor, a semente divina do amor, porque os sentimentos do bem estão lá, em estado latente. E nesse momento sobressai a vingança, o ódio, esse rancor, porque é o que ele está vibrando, é o que ele está ali sintonizado, né? Então ele apela para essas fontes nobres, sentimentos nobres que vibram lá no seu coração. Olha a delicadeza do Alexandre, fazendo-lhe reconhecer que, sem as desculpas recíprocas, não liquidaremos nossos débitos. Olha aí ele falando mais uma vez, né? Sem o perdão, ele nem falou em perdão, ele falou em desculpas. Sem as desculpas recíprocas, sem o entendimento de que nós erramos, mas o outro erra, mas nós também erramos, né? Então, sem esse reconhecimento de que somos iguais, né? Temos as mesmas potências na nossa alma, temos as mesmas possibilidades, nós não liquidaremos os nossos débitos. E ele diz, em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos, e não é isso? Quando nós nos colocamos nessa postura de credor, né? Aquele que cobra, aquele que exige, e muitas vezes nós agimos assim, né? Somos radicais com as nossas posturas, com as nossas colocações, com as nossas ideias, né? Não somos flexíveis. Geralmente, nós estamos cegos para os nossos próprios erros, para as nossas próprias falhas, porque todos nós erramos, em algum momento nós erramos. O importante é nós percebermos que erramos sim, e que somos fadados ao erro, mas somos convidados a reconhecer esse erro e fazer diferente, né? Então, a Alina está colocando aqui, né? Nesses momentos, enviamos nossos mais profundos sentimentos através da prece, oferecendo nosso acalanto para o reconforto desses irmãos equivocados. É verdade, a gente deve orar sempre
pelos espíritos que sofrem no espaço. Porque quando a gente lê André Luiz, nós vamos ver aí, né, quantos espíritos estão nas trevas com esse sentimento de vingança, sem poder receber o amparo recebe, mas ser levados dali para outras zonas de atendimento, né? Então, a Patrícia está lembrando aqui a parábola do credor. Nós sempre agimos, né? Às vezes nós somos perdoados nas nossas questões, nos nossos débitos, nessa vida, nas nossas falhas. E aí o outro companheiro faz alguma coisa conosco, nós não desculpamos, nós não toleramos, nós não somos rígidos, somos severos. Então, a gente tem que rever tudo isso, né? Nós temos que ver tudo isso e temos que estar aberto a esse entendimento de que somos falíveis, somos necessitados do amor divino e somos falíveis. Nós vamos parar aqui, né? Essa lição é muito linda, eu agradeço muito de estar sendo motivo de estudo para nós, né? Participando dessa parte, porque ela me fala muito ao coração. Eu acho que todos nós, né, como vocês colocaram aí ao longo da nossa fala, né, concordando e fazendo comentários, e nós só temos que agradecer, sabe? Agradecer a Jesus por nos trazer a necessidade do perdão, agradecer a doutrina espírita, pois por nos oferecer essa possibilidade de nós estarmos exercitando o perdão, né? E nesses estudos, nós abrimos a nossa alma e vemos o quanto nós somos beneficiados. Então, vamos também procurar agir com tolerância, com complacência com o nosso irmão, né? Vamos, então, à nossa prece, agradecendo a Jesus esses momentos felizes que tivemos aqui, e que possamos, Senhor, ter uma noite de paz e que essa lição possa trabalhar as nossas mentes e corações ao longo da nossa semana de trabalho, para exercitarmos o perdão, a tolerância, o amor aos nossos ditos inimigos, aqueles que não gostam de nós ou aqueles que nós sentimos uma certa dificuldade, que nós possamos ser envolvidos pelo teu amor e conseguirmos orar por esses companheiros, fazendo assim a nossa parte. Obrigada, Senhor, fica conosco, abençoa todos esses companheiros que estiveram aqui conosco e que nós possamos, então, dizer muito obrigada, Jesus. Que assim possa ser, que nós possamos estar aqui na próxima data do nosso estudo, não sabemos qual vai ser, ainda assim de cabeça, né? Mas estaremos aqui na próxima semana com outros companheiros, continuando esse estudo maravilhoso e que possamos estar tirando belas lições. Obrigada a todos vocês, bom descanso, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, Lúcio, Mana, fiquem todos com Deus e até mais, se Deus quiser. O Espiritismo surgiu como uma ciência de investigação das relações do mundo espiritual com o mundo material. Allan Kardec, o sábio mestre lionês, se utilizou das luzes do seu tempo para iluminar o mundo invisível e aclarar uma realidade nova. Não mais véus e mistérios, sobrenatural e nada, mas uma perpétua continuidade entre os dois mundos. Pesquisando a mediunidade com lógica e razão, Allan Kardec pavimentou uma estrada segura entre o além-túmulo e o plano físico, demonstrando que o espírito triunfa sobre a morte e que céu e inferno são apenas estados de consciência. É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Invisível, ciência investigativa como instrumento ético.
no 6º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.